Desejo ouvir a sua voz. Fala, Senhor, fala conosco, Pai. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós estamos na nossa lição, a 9ª lição desse trimestre. Hoje é 31 de agosto, próximo domingo, 1º de setembro, 7 de setembro, nós estaremos orando pela nossa nação. Quem puder até fazer um jejum pela nossa nação, será muito bom, será um ato cristão nós jejuarmos para que o Jeová, justiça nossa, Aleluia. ocupe o trono nesta nação. Aleluia. E caiam por terra todos os atos de roubalheira, de injustiça, de indignidade que porventura estejam sendo praticados nas escondidas, na enganação do povo, no furtivo. Que todos esses atos caiam por terra em nome de Jesus e que a justiça nossa prevaleça sobre esta nação, sobre o povo de Deus e sobre o povo em geral. Então nós estaremos dia 7 de setembro oferecendo esse jejum ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje, o tema da nossa lição de hoje é uma igreja que se arrisca. Tem mais uma lista aqui. Se tiver falta também, tem mais uma listinha aqui. É página 61. Página 61. Uma igreja que se arrisca. Aleluia. Ontem nós falamos rapidamente sobre Estevão e o tema hoje é sobre a entrega de Estevão, né? O sacrifício de Estevão. Já foi comentado um pouco na lição passada, que ele foi escolhido como diácono. Hoje a gente continua falando sobre esse herói da fé. Nosso textuário diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7, 55. A verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. O mundo é hostil à nossa fé e aos nossos valores. Entende? É só a gente ouvir, quem tem os ouvidos ungidos, é só ouvir alguém falar uns 5 a 10 minutos, a gente já discerne quem é favorável à nossa fé, aos nossos valores e quem é hostil, né? Então, o crente só se engana se quiser. Só se engana se quiser mesmo se enganar. Leitura bíblica em classe. Podemos ler uma leitura sequencial, né? Podemos ler uma leitura responsiva. Vamos fazer uma leitura responsiva, que aí a gente vai mais rápido. Está em Atos capítulo 6, do 8 ao 15, e Atos capítulo 7, do 54 ao 60. Começa então, eu começo, e aí na sequência vamos, cada um, eu leio um versículo e os irmãos leem outro versículo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns. Pode ler. Está na leitura bíblica em classe, aqui na página 62. Página 62. Tem mais gente isso aqui, se precisar. Tem uma imagem. Então vamos novamente. Aqui. Página 62. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos serineus, e dos elachaminos, e dos que eram da Sicília e da Síria, e
e despertaram os tempos. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Os irmãos, lendo 11. Então, nós três. Então submeteram os homens para que tivessem ouvido. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. 13. Apresentaram falsos testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. 15. Então todos os que estavam sentados no conselho, fechando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 7. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram anânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o teu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa boa porção da palavra de Deus. Nós temos aqui na nossa revista um círculo, onde a palavra-chave está, um círculo cinza, e a palavra-chave é martírio. Martírio vem do grego martirel, que quer dizer testemunho. Martírio quer dizer testemunho. Só que aqui o testemunho aqui tem o antes e o depois. O antes foi o apedrejamento, e o depois ele viu antes, que foi o pai e o filho esperando por ele. Ele viu o depois antes do antes. O antes foi o apedrejamento, e o depois foi aquilo que ele viu, o pai e o filho esperando por ele para recebê-lo na glória. Na nossa introdução, na página 64, começa assim: a lição de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, conforme nós lemos lá em Atos 6, do 1 ao 7. Quando a gente lê esse texto do livro de Atos, podemos perceber que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de uma grande fé, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Glória a Deus. É um modelo de fé, é um exemplo de homem ele era jovem, Estevão era jovem, depois foi separado para o diaconato, e nós já vimos que ele era cheio do Espírito Santo e que começou a realizar milagres ali. Deus começou a usá-lo assim poderosamente. Nos versículos anteriores da leitura de hoje a gente vê isso. Deus começou a usar Estevão com grande poder, sinais e prodígios, e aquilo despertou inveja e despertou também as calúnias e acusações falsas, as narrativas. Naquele tempo já existiam narrativas falsas para acusar um homem de propósitos firmes. E Estevão era um homem de propósitos firmes. Então o que aconteceu? O levaram preso. Nós observamos que
perseguição a Estevão e o seu martírio marca um momento decisivo na história da igreja cristã. Ali estava mostrando que não seria só Jesus que ia passar por momentos de aflição, que a igreja ao longo da história também ia ter os seus momentos de aflição, que a igreja ia ser rejeitada pelo mundo, que o mundo e a igreja não iam poder caminhar juntos, e quem fosse morno seria vomitado. Por isso, nesse mundo de hoje que nós vivemos, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus para reconhecer que nós não podemos ser mornos, ou frios ou quentes, porque o morno é vomitado. Então Estevão era quente, graças a Deus, e nós queremos ser quentes e não mornos. A igreja, na história da igreja, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, primeiro houve uma perseguição em Jerusalém, perseguição muito feroz, muito tenaz, e aí com isso o povo se espalhou, chamada diáspora, dispersão. O apóstolo São Pedro, quando ele escreve a primeira carta, ele fala sobre aqueles que estão dispersos. O destinatário da carta de Pedro foi aqueles que estão dispersos, foi o povo que se espalhou, e por onde passava era perseguido, mas por onde passava anunciava a palavra de Deus, e outros iam se convertendo. Esse é o grande desafio da igreja. Estevão foi o primeiro a enfrentar esse desafio, pagando com a própria vida, mas recebendo a coroa de glória que estava preparada para ele. Então estava tendo ali o cumprimento das palavras de Jesus, que a igreja seria testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, sendo perseguida, mas vindo para fazer a obra de Deus. Hoje, quando nós vemos países comunistas, países extremistas, ali na África tem muito disso, igrejas serem invadidas e os caras chegarem armados, disparando em cima do povo, incendiando igrejas. Isso não é novidade. Isso aí é um segmento da glória de Deus na igreja, porque a glória de Deus incomoda as trevas. E as trevas, quando tem força, quando consegue adquirir força, não fora de um plano maravilhoso de Deus, as trevas muitas vezes parecem que estão prevalecendo, mas aquela vida ceifada é uma vida que não vai ser julgada e lançada no inferno. Mais fácil irem os seus algozes, porque a igreja do Senhor sempre prevalecerá, sempre vencerá. Só que a vitória da igreja às vezes é incompreendida. A vitória da igreja passa muitas vezes por tribulações, por aflições, por provas. E o cristão, quando não está firmado na palavra, muitas vezes ele não tem força para isso, ele nega a fé. Ele nega a fé. Ele é capaz de sair xingando os irmãos. Aquilo ali é um ladrão, aquilo lá não presta, aquilo não presta, para ficar bem na fita com o mundo. É triste, mas é glorioso. Porque a igreja, quando sabe para onde vai, ela não olha para os lados, não se preocupa com perseguições. É como diz o texto, a igreja, o nosso texto diz assim, quer ver? Uma igreja que se arrisca, ela corre o risco, mas ela sabe em quem tem crido, graças a Deus. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, nós aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Sempre os valores do mundo vão se opor aos valores da palavra de Deus, aos valores de Deus. Desde o tempo de Jesus, Estevão enfrentou oposição e todo cristão está exposto a isso. Às vezes sem violência. Quando você se converte, você começa a incomodar os antigos amigos. Aquelas pessoas que antes gostavam de beber com você, de contar uma piada, e você contar uma piada para elas, essas pessoas passam a te olhar já com desconfiança, porque elas estão no mundo e o mundo jaz no maligno. Então, aí é a hora do desafio, a hora de eu dizer, bom, o que eu quero? Eu quero continuar nessa jornada para servir ao Senhor, para valer, ou quero voltar ao espojadouro de lama? Então, Estevão enfrentou oposição, e todo cristão
vai enfrentar de uma maneira, num nível maior ou menor, sempre vai enfrentar oposição. A fé será colocada à prova e não há espaço para indecisão. É tudo ou nada, ou vai ou racha. E nós vamos, não rachamos. Nós vamos em nome de Jesus. Além disso, um ensino que nós encontramos aqui na história de Estevão é que todo cristão deve saber defender a sua fé, independente do preço que tenha que pagar. Defender a sua fé. Nós não temos que defender a Jesus, porque é Ele que nos defende. E se Ele quiser, Ele faz como fez com o Daniel e o Daniel e os 3 companheiros lá na fornalha ardente. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo, ainda que passe por tiroteio, já passei por situações idênticas. Então, nós estamos aqui para sermos mais do que vencedores, quer morramos, quer vivamos. Então aqui, Estevão defendeu a sua fé com a própria vida, mas ele não abriu mão da fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade do povo de Deus. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder aos desafios que surgirem, em nome de Jesus. Agora, num mundo em que muitas vezes esse mundo se opõe ao cristianismo até com afrontas. Eu, na vida militar, já passei por isso. Quando eu me converti, eu era cabo. Então, toda escala hierárquica acima de mim, caía em cima de mim. Quando eu fui, em seguida, Deus me colocou como sargento. A escala hierárquica acima de mim, caía em cima de mim. E a escala hierárquica abaixo de mim ficava calada porque era militarismo. Agora, numa empresa, num lugar, numa vizinhança, não tem escala hierárquica. Então, o mundo sempre vai rejeitar. E aqueles que estão no mundo, mas que não são do mundo, vão ver a luz de Cristo em nós. E virão, mais cedo ou mais tarde virão, entrarão por essas portas. E essa nossa fé nos sustenta. Quando você chega em casa muitas vezes e olha, poxa, não pesquei quase nada hoje. Não, mas espera aí, os peixes verdadeiros estavam ali. E outros que estão por aí, mas que são da luz, virão para a luz. Os que são das trevas, irão para as trevas, ficarão nas trevas. Então essa certeza nos impulsiona, nos move para prosseguir. Então Estevão, ele é um exemplo do homem pronto para enfrentar perseguições. Um exemplo, ele mostrou que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até perder a própria vida. Não, eu estou com o Senhor, eu não abro. De Deus muito firmes são as promessas. Então o Senhor é firme na sua promessa. E a promessa maior de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Essa é a promessa maior e melhor. As promessas terrenas são para nós. E Jesus falou que seriam para nós com aflições. Aquele que não deixar pai e mãe e casa, fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. Receberá, o que nós vamos receber? Vocês vão receber na terra, 100 vezes mais com lutas. E depois, ele colocou assim, e depois a vida eterna. Então ele colocou assim, deu ênfase ao melhor, que é o depois. E aqui nós temos o privilégio de morar, de comer, de viver, mas com lutas. E no meio das lutas muitas vezes vem o que acontece nesses países africanos, em alguns países da África, na Coreia do Norte, que quem for pego com a Bíblia dentro de casa, toda a família será julgada e condenada à morte. É isso que acontece lá. É considerado um material subversivo a Bíblia Sagrada. Então, agora, nós como cristãos, que estamos aprendendo a palavra, temos força para resistir. Aqueles que estão levando uma vida cristã meio na flauta, meio no oba-oba,
Não sabemos se terão força. Oxalá, que Deus permita que tenham força para resistir. Agora, com certeza, nós que estamos aqui teremos força para resistir, caso isso aconteça no Brasil. A fé sob ataque. O livro de Atos foi escrito pelo médico Lucas, companheiro de Paulo. E ele nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que viviam em Israel, chamados judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses helenistas, nós já ouvimos em lições anteriores, que era um grupo de judeus que falavam a língua grega, porque eles tinham vivido na Grécia, tinham voltado para Israel e agora falavam o idioma grego, e que eles eram até um tanto discriminados na hora de servir o alimento, havia reclamação. Agora aqui diz que esses judeus helenistas não crentes, porque tinham judeus helenistas que se converteram, e tinham os helenistas que não eram cristãos. Esses helenistas não crentes se levantaram contra Estevão. Eles faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões. Houve uma dispersão de judeus, eles se espalharam por outras regiões em busca de alimento, em situações adversas que Judá passava por causa do Império Romano, do domínio romano. Eles eram praticamente escravos dos romanos, eram dominados pelos romanos. Então muitos saíram de Israel e foram arriscar a sua sorte em outros lugares. Quando, nesse tempo em que começou a igreja, muitos tinham voltado. Eram helenistas, falavam grego, falavam mais grego do que o hebraico, mas eram gregos, eram judeus dispersos. Desses dispersos, muitos se converteram a Cristo e muitos se tornaram perseguidores do Evangelho, como foi o caso desses que saíram atrás de Estevão. Eles não concordaram com aquilo que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao trabalho de Estevão. No versículo 9 de Atos 6, que é da leitura em classe, nós encontramos essa palavra. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer sinais e prodígios. Não sei, talvez por inveja, o próprio Satanás incitou aqueles homens a perseguirem Estevão, porque o sucesso de um homem de Deus, o sucesso espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, incomoda as trevas. Então o que ocorre? Começa a perseguição, começa a luta por causa daquele homem, aquela mulher escolhido por Deus e que está dando lugar para Deus trabalhar. Então aquela pessoa começa a enfrentar a oposição. E foi o que aconteceu. Em Atos 6, 8, ele fazia prodígios e sinais entre o povo, ou seja, a gente era curada, a gente era libertada de demônios, havia coisas tremendas acontecendo através do ministério de Estevão. E no versículo seguinte, já acontece a perseguição. É interessante observar que o verbo grego usado, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Lá em Marcos também tem essa mesma palavra, se levantaram os gregos, mas se levantaram no sentido de acusar, no sentido de opor resistência. E aconteceu isso também com Jesus em Marcos 14, 57. Falsas testemunhas para acusar Jesus, dizendo que ele disse que ia derrubar o templo e coisas assim. Então aqui esses gregos, esses judeus gregos, fizeram a mesma coisa. Se a gente lê lá no versículo 8, versículo 9, aliás, nós vamos encontrar: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, os helenistas, né? E dos sireneus, dos alexandrinos, todos eles helenistas, todos eles vinham da Grécia. Cilícia, Alexandria, Cirene, tudo isso eram cidades gregas. E eles tinham vindo de lá e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito
e ao Espírito Santo que falava pela boca de Pedro. Então subornaram, olha, eles fizeram o mesmo que foi feito com Jesus, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos ele proferindo palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, então, a mesma estratégia que usaram para acusar falsamente a Jesus, eles estavam acusando falsamente Estevão aqui. Então, a acusação falsa também não é novidade, é coisa já que o diabo vem usando ao longo dos séculos, acusações falsas. Graças a Deus que o Jeová Tsidkenu, o Deus justiça nossa, sempre está atento aos falsos, aos narrativistas que existem por aí contando mentiras. É interessante observar que o verbo grego levantar, anteriormente Cristo tinha sido atacado no seu ministério terreno, agora o ciclo se repetia com a igreja. Pedro foi acusado e os demais foram acusados. Em Roma houve acusações. Quando Nero incendiou Roma, ele disse que tinha sido os cristãos. Ele fez uma acusação assim, fake news, uma acusação falsa, uma narrativa, dizendo que os cristãos, ele tacou fogo em Roma, mandou os soldados incendiarem, e depois ele disse que os cristãos tinham feito aquilo. E aí todo o povo se encheu de ódio contra os cristãos, e houve aquela mortandade de cristãos, colocaram cristãos incendiados, derramaram óleo sobre eles e puseram fogo para iluminar a cidade, entregaram as feras. Então, esse ciclo de perseguição vem se repetindo ao longo da história. Nos países comunistas, quantas pessoas foram mortas por proclamarem a sua fé cristã? Na China, na Coreia do Norte, na Rússia. Quantos cristãos foram mortos na França por serem cristãos evangélicos? Então essa é uma circunstância que acompanha. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o nosso prêmio, a nossa recompensa não está nesse mundo. Neste mundo nós podemos ser reconhecidos por irmãos e irmãs que estão na luz, os que estão, até irmãos e irmãs, falsos irmãos e falsas irmãs, se estiverem nas trevas, também se voltarão contra você, se você se dispuser a ser um cristão verdadeiro. Até isso eu já vi acontecer. Então nada disso é novidade. Paulo diz assim: Simão o latoeiro. Simão era um companheiro, esse tal de latoeiro era um companheiro de Paulo. Simão o latoeiro me fez muitos males. Ou seja, um falso cristão que se infiltrou no meio do grupo de Paulo para fazer males. Como é que pode? Que coisa, né? Então o evangelho, quando nós escolhemos servir a Deus de verdade, os falsos amigos acabam se revelando, e os verdadeiros amigos também acabam se revelando, graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nesse episódio, a fé cristã sempre vai ser alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Sempre haverá uma difamação, uma calúnia, um jeito de querer parar aquele homem de Deus, querer parar aquela mulher de Deus, para que ele não prossiga no propósito que ele firmou e determinou no seu coração de servir e amar o Senhor em espírito e em verdade. Sempre vai acontecer. Aqui nesse episódio, o levante foi motivado por conta da inveja que aqueles judeus gregos sentiam ao verem a sinagoga se esvaziando, por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Evangelho de poder. Por que muitas igrejas hoje não são nem tão perseguidas? Porque está faltando poder. Quando o poder chega, começa a perseguição, mas quando o poder chega também, vidas se convertem, vendo os milagres de Deus e vendo a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Uma igreja bíblica sempre vai estar sob ataque e vai ter a sua fé contestada e vai ter oposição.
vai ter murmuração, vai ter falsos cristãos, vai ter um bocado de coisa ali se opondo. O mundo se opõe e o Simão Latoeiro também se opõe. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam, lá no versículo 9 da leitura bíblica. Disputavam com Estevão. Então, os dicionários dizem, de grego e português, observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas. Então, uma disputa religiosa, os gregos gostavam muito de disputas filosóficas. E o povo religioso, o povo judeu, gostava de uma disputa religiosa. Agora, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados e desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. A verdade é que sempre o ser humano teve esse problema de querer que todo mundo olhasse do jeito que ele olha, agisse do jeito que ele age, fale do jeito que ele fale e proceda como ele procede. O cara que bebe, ele não fica satisfeito enquanto não faz a pessoa ao seu lado beber. E aí já gera o quê? Um desentendimento, porque o cristão não anda se embriagando, não está disposto a se embriagar. Aí já começa aquele olhar assim de zombaria, aquela ironia, né? Porque ele está querendo o quê? Ele está numa disputa ali de costumes. Ele quer que você beba, e você decidiu não beber porque você decidiu servir a Deus e não se embriagar com bebida forte. Então, essas disputas, sempre alguém quer fazer prevalecer a sua vontade. E assim acontecia ali, e acontece em todas as disputas. Em outras palavras, os judeus gregos não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isso é, batendo boca, não. Eles estavam procurando a todo custo colocar a visão deles de religiosidade, de mundo ou de qualquer outra coisa sobre aquilo que Estevão cria e pregava, e até sobre os sinais que Deus estava fazendo através de Estevão. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, lá em João 7,12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Falsa narrativa significa mentiras. Mentiras para tentar convencer as pessoas de uma coisa mentirosa como se fosse verdade. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, uma outra mentira. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, acusaram-no de estar pregando deuses estranhos. Hoje, não é diferente. A igreja continua sendo alvo de falsas narrativas. Continua sendo. Porque a intenção é insuflar o mundo para se opor à igreja. Então as falsas narrativas fazem isso. Vão insuflar o mundo para se opor à vontade de Deus, à obra de Deus e à palavra de Deus. Porque há sempre um mundo, não se pode servir a dois senhores. Ou serve ao mundo, ou serve a Deus. Quem se volta para o mundo, abandona Deus. A igreja luta em várias frentes com falsa narrativa que a todo custo querem minar seu testemunho. E hoje ainda está pior, porque hoje ainda tem as redes sociais para divulgar difamações. Um camarada que resolveu ir na igreja um dia, aí se ele comete um ato de um crime, um homicídio, ou um ato de criminoso, contra menor, contra a pessoa, contra o ser humano, pastor, o cara pisou o pé na igreja um dia,
Aí ganhou uma Bíblia do pastor, mas ele cometeu um ato de crime. Aí, o pastor, e se tiver escrito na Bíblia o nome da igreja do pastor que deu, o pastor fulano deu a Bíblia para o pastor ciclano na igreja tal. Narrativas. E o povo que está hipnotizado pelo mundo acredita nessas narrativas como se verdade fossem. Existem sim também pessoas que trazem escândalo sobre a igreja. Existem pessoas que se deixam dominar por Satanás e trazem escândalo sobre a igreja. O escândalo faz com que quem está de fora comece a pensar se vale a pena ou não frequentar a igreja, né? Então, infelizmente, existe aqueles... Ai daqueles por quem vier o escândalo. Ai daqueles. Estevão e a igreja que defende a fé. A igreja que defende a fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Jesus não foi mártir, Jesus se entregou para morrer porque ele veio cumprir a vontade do Pai. Agora Estevão foi mártir porque ele não se entregou para morrer, foi levado para ser apedrejado. Então Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. A pregação de Estevão, aqui em Atos, no livro de Atos, é muito bonita. No capítulo 7 do livro de Atos, nós encontramos um discurso completo, onde Estevão, guiado pelo Espírito Santo, não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. A pregação de Estevão é muito bonita. Provar que Jesus é o Cristo. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou sendo rejeitado por eles. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, que é chamada de apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Apologética é uma matéria da teologia que estuda a defesa da fé. Corações endurecidos. Quando ele concluiu a sua defesa da fé, quando ele concluiu a sua apologia, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Ele estava terminando o sermão, e quando ele disse essa palavra, ele não teve medo, ele falou a verdade e não teve medo, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente. Os seus adversários preferiram ignorar a pregação. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Essa é uma máxima que nós devemos entender, até no nosso meio mesmo. Pessoas que estão na igreja, mas não são, ainda não se deixaram convencer e nem querem se convencer, porque elas têm uma soberba tão grande que o conceito delas tem que prevalecer acima da palavra de Deus. Infelizmente tem gente assim dentro das igrejas. Estão ali apenas esquentando os bancos da igreja. Deus não força ninguém a crer, Deus não força ninguém a seguir, nem tampouco condena, sem antes dar uma oportunidade para aquela pessoa. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Quando a pessoa endurece o coração, ela vai fazer justamente aquilo que o pastor falou que não era para fazer. Ou seja, os latoeiros, os latoeiros e as latoeiras. Endureceu o coração? Vai fazer justamente o pastor avisou: obedeça o vosso pastor, porque ele cuida de vós e ele há de dar conta das vossas almas, para que vocês não, fazendo isso, vocês não vão ter proveito. Se vocês não obedecerem, não vão ter proveito nenhum. O que está escrito na Bíblia, lá em Hebreus. E aí a pessoa vai e resolve fazer o contrário, porque o coração está endurecido, e o coração endurecido não quer obedecer.
Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, está lá na leitura bíblica em classe, 7, versículo 54, 7, 54, o pessoal estava enfurecido. Estevão viu a glória de Deus. A fúria daquele povo ali com pedra na mão não intimidou Estevão, porque quem vê a glória de Deus não se intimida com nenhum tipo de ameaça. E no 56 ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado nunca vai negar a sua fé, nunca vai negar, pois ela contempla a vitória, a nossa vitória, a vitória da cruz, a nossa vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então não tem como negar a fé. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo também demonstrou estar pronto, não somente a sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Em Atos 21, 13, está escrita essa palavra, né? Lucas escreveu essa palavra. Paulo estava disposto até a morrer, não somente sofrer açoites e naufrágios, não, mas até a morrer por amor a Cristo. A igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado, não tem nada a temer. Aleluia. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes da sua morte, eu achei linda essa palavra. É marcante, é cheia de significado. É o que o Senhor espera de cada cristão que porventura venha passar por sofrimentos por amor à obra dele. E pondo-se de joelhos, ele já estava praticamente já quase desfalecendo ali, se colocou de joelhos, juntou todas as forças do pulmão dele e soltou um grito, clamou em grande voz, em alta voz: Senhor, não nos imputes este pecado. E ali, depois desse perdão, ele foi recebido nos céus. Ele foi abraçado por Jesus. Ele recebeu um grande prêmio que toda a igreja vai receber, mesmo aqueles que morrem no leito do hospital, ou que morrem em casa com os parentes, e aqueles que morrem sobre pedradas. Todo cristão vai receber esse grande prêmio. E Deus sabe o que cada um pode suportar. Todo o que não negar a Cristo vai receber esse grande prêmio. Adormeceu, não morreu, adormeceu. Adormeceu. Quem morre é aquele que não vai receber esse grande prêmio, que aí morre e na ressurreição vai para a condenação eterna. Mas quem adormece e na ressurreição entra no gozo do Senhor. Aleluia. Então ele adormeceu. Então aqui nós vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Pela fé nós podemos contemplar a nossa coroa da vida. Pela fé eu contemplo a minha coroa da vida e contemplo a coroa da vida dos vencedores. Então nós temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pela alma perdida, se sacrifica pela alma perdida, se entrega e ainda se entrega orando e liberando perdão sobre a alma perdida. Esse deve ser o modelo do cristão, o modelo a seguir. Glória a Deus. Então essa é a nossa lição da escola dominical. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Conclusão: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificada, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme e se posiciona diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja.
que em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Oh, Senhor. glória, Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Abalem Que o apenas. Senhor, Glória a Deus. aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Glória a Deus! Vamos abrir a nossa harpa cristã. Tem o hino 515. Na lição são sugeridos 3 hinos, um dos 3 hinos. 515, vamos ver se eu sei. Conhece, irmã? Isso. Então pode tirar que a minha folha está colada aqui. Glória a Deus.